Então, tiro mergulhante. O que é isso? É perigoso? Se for, quão perigoso é? E o que você pode fazer para evitar isso? E por que isso existe, afinal? Bem, o fogo de mergulho era uma preocupação crescente para várias marinhas na década de 1910, especialmente na segunda metade dessa década, e isso passaria a dominar boa parte do pensamento naval durante o período entre guerras. E você veria os desdobramentos disso em várias mudanças no design dos couraçados, tanto para navios recém-construídos quanto para reformas de navios já existentes. Então, o que exatamente definimos como fogo mergulhante? Bem, de forma simples, se um projétil é disparado de um couraçado em direção a outro alvo, presumivelmente, neste caso, outro couraçado, então esse projétil vai subir para o céu em um determinado ângulo. Esse ângulo vai ser inicialmente definido por quão alto você está elevando esse canhão, o que obviamente também vai influenciar em quão longe esse projétil vai. E então, quando ele desce novamente, vai atingir o alvo, espero eu, em um ângulo que está relacionado ao ângulo em que foi disparado, mas não é o mesmo, porque, é claro, ele vai perdendo energia enquanto viaja. Quando você vê um navio como uma caixa blindada, nos navios capitais, o projétil pode atingir tanto a lateral quanto o topo dessa caixa, ou seja, a blindagem lateral ou do convés. Agora, nos anos 1900, no início da década de 1910 e, bem, no século XIX que precedeu isso, o impacto, a parte de cima, não era realmente uma grande preocupação, porque tiros precisos e, de fato, o alcance dos canhões eram um tanto limitados até a invenção do telêmetro. Mesmo após a invenção do telêmetro, fatores como a elevação máxima dos canhões e as limitações dos telêmetros e computadores de controle de tiro ainda restringiam a distância em que um projétil podia atingir um alvo de forma confiável, comparado ao que a gente pensaria, digamos, na Segunda Guerra Mundial. E isso significava duas coisas. Primeiro, estatisticamente falando, se você acertasse o alvo, era muito mais provável acertar o lado do alvo do que o topo do alvo, considerando aquela caixa blindada que protege as partes vitais de um navio capital. E, em segundo lugar, mesmo que você acertasse aquele convés, você estaria vindo em um ângulo tão raso que o projétil provavelmente detonaria em algum ponto alto do navio. Isso não é bom para quem está perto, mas as partes vitais, como sala de caldeiras, motores e paióis, ficam na parte inferior do navio. Então, se o projétil passou por cima do cinturão de blindagem, bem, você não vai detonar em nenhum lugar perto deles. Assim, uma blindagem relativamente fina no convés bastaria para proteger contra estilhaços e explosões. Além disso, mesmo que o projétil, digamos, perfurasse o cinturão de blindagem em um projeto da Primeira Guerra Mundial, então uma quantidade relativamente fina de blindagem no convés seria capaz de desviar ou deter esse projétil, por causa dos ângulos muito rasos envolvidos. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto de geometria, porque, veja, tudo se resume a ângulos. Como você pode ver nesta imagem relativamente simples, se temos um projétil caindo sobre uma placa de aço, que está representada pelo nosso belo bloco cinza, então, se ele está caindo verticalmente, ou seja, perpendicular a 90 graus, representado pela linha vermelha, então ele precisa atravessar uma certa quantidade de material, que corresponde diretamente à espessura desse material. Se esse material tivesse 1 polegada de espessura, seria preciso atravessar essa polegada de metal para chegar ao outro lado. No entanto, como você pode ver com as linhas amarela, verde e azul, quanto mais raso fica esse ângulo de impacto. Para sair do mesmo ponto, a distância através do metal fica cada vez maior, e isso é conhecido como o que chamamos de espessura aparente. Então, o metal em si pode ter, nesse caso, apenas 1 polegada de espessura de um lado ao outro, de cima para baixo. Mas no caso, por exemplo, desta linha azul, que está entrando em um ângulo de cerca de 60 graus em relação ao perpendicular, ou um ângulo de 30 graus em relação ao plano, deste bloco de aço, que seria o nível do convés, ela precisa atravessar cerca do dobro da espessura do metal para chegar ao mesmo ponto. Então, uma peça relativamente fina de blindagem do convés pode ter o efeito, com ângulos de impacto muito rasos, de uma peça de blindagem muito mais espessa que estaria resistindo a um impacto mais direto e perpendicular. A uma distância de cerca de 10.000 jardas, que seria considerada o limite superior das distâncias de combate no final dos anos 1900 e início dos anos 1910, o fator de multiplicação que você teria seria quase 10 vezes. Então, uma peça de aço com 1 polegada de espessura teria uma espessura aparente de 9,5 a 9,75 polegadas,
O que, quando você também leva em conta o fato de que o projétil naturalmente seria desviado da placa por esse ângulo de impacto muito raso, seria quase o suficiente para realmente parar o projétil. Então, um convés com 1,5 polegadas de espessura ou um convés com 2 polegadas de espessura teria espessura aparente mais do que suficiente para desviar qualquer projétil inimigo nos primeiros anos da década de 1910. Claro, há limites para esse princípio. Nenhuma chapa de metal é totalmente rígida. Haveria alguma deflexão e curvatura envolvidas quando um objeto pesado, pesando centenas ou até milhares de libras, colide com ela em qualquer ângulo. E, portanto, haveria uma espessura mínima necessária para desviar fisicamente um projétil de determinado peso e calibre, independentemente de qual fosse a espessura aparente. Pense nisso como talvez disparar uma esfera de aço em um ângulo muito raso contra uma folha de papel alumínio esticada. Agora, teoricamente, a profundidade do papel alumínio que a esfera de aço teria que atravessar em um ângulo muito raso pode ser de várias polegadas. E disparar uma esfera de aço contra algo entre 2 e 6 polegadas de metal sólido, mesmo que seja estanho ou alumínio, bem, não vai fazer muita coisa, não é? Mas por causa da natureza muito fina do papel alumínio, ele ainda cede sob as tensões impostas e acaba sendo amassado, rasgado e empurrado para longe. Algo parecido ocorreria com projéteis se você, por exemplo, colocasse meia polegada a 1 polegada de blindagem e dissesse: isso vai funcionar. Não vai dar certo. Se aumentar um pouco a espessura, tudo bem. Agora, o outro fator envolvido neste estágio do processo é simplesmente o fato de que a 10.000 jardas você está falando de um projétil que provavelmente está chegando em um ângulo de 5, 6, talvez 7 ou 8 graus. E se a gente der uma olhada nesse perfil lateral maravilhoso do King George V, que eu estou usando principalmente porque eu tenho uma digitalização bem nítida dele, aí espelhamos, ficando toda a largura do navio junto a um dos paióis, e colocamos, como você pode ver, a linha d'água. Você consegue ter uma ideia de quanto do navio, em termos de casco e especialmente da seção blindada, está exposto ao impacto de projéteis acima da linha d'água. Para abaixo da linha d'água, vamos tomar como profundidade máxima o ponto em que o cinturão começa a afinar, o que em distâncias curtas é razoavelmente realista. Agora, vamos colocar algumas linhas aqui. Você pode ver as linhas vermelhas. Agora, as linhas vermelhas indicam a trajetória de um projétil chegando a 6 graus. Então, um projétil típico chegando a uma distância de cerca de 10.000 jardas, e você pode ver que escolhemos nosso limite superior ali, não atravessando todo o convés do navio, mas o suficiente para isso. Um projétil que penetra o convés além desse ponto basicamente só vai explodir compartimentos aleatórios e não vitais, possivelmente ricochetear no lado interno da blindagem do outro lado do navio. Então, não vai causar danos críticos. Enquanto um projétil que está penetrando a blindagem, no caso desta imagem à direita daquela linha superior, pelo menos tem a chance de fragmentos descerem para, neste caso, a área do paiol. Mesmo que o projétil em si, como você deve notar, não faça isso. Agora, na nossa distância de 10.000 jardas, que, como dissemos, é indicada pelas linhas vermelhas com um ângulo de queda de 6 graus. Você pode ver, se olhar para o lado do navio, que a grande maioria dos projéteis nessa trajetória de voo, que resultarão em um impacto significativo, vão atingir o cinturão. E relativamente poucos vão atingir o convés. E como dissemos, se atingirem, você não precisa de tanta blindagem para pará-los. No entanto, você também vai notar que há um conjunto de linhas verdes, e essas linhas verdes são baseadas no ângulo de queda de um projétil chegando a 20.000 jardas, que é uma distância de engajamento que começou a ser alcançada no final da Primeira Guerra Mundial. E certamente isso e distâncias ainda maiores estavam muito presentes na mente das pessoas entrando no período entre guerras. Aqui ainda usamos os mesmos pontos, mas você provavelmente consegue perceber isso ao sobrepor mentalmente uma das linhas verdes. Agora, esse fogo mergulhante que penetra o convés, especialmente em direção ao lado de estibordo no nosso diagrama, na verdade tem uma chance real de chegar bem perto dos paióis. Se fosse o compartimento de máquinas, certamente seria atingido diretamente se o convés fosse perfurado. E você também pode perceber novamente, se traçar uma linha imaginária na sua cabeça entre as duas linhas verdes, que um pouco mais da metade dos projéteis descendo nesse ângulo de inclinação vão atingir o convés. Em comparação com a minoria relativamente pequena quando levamos em conta a faixa de 10.000 jardas indicada pelas linhas vermelhas,
Então agora, de repente, ao final da Primeira Guerra Mundial e entrando no período entre guerras, não só é mais provável que projéteis em mergulho possam penetrar muito mais fundo no navio em direção às áreas vitais, mas estatisticamente é muito mais provável, nessas distâncias de combate, que você tenha um impacto no convés. Estatisticamente é um pouco mais provável do que ser atingido no cinturão. Agora, ambos esses conjuntos de ângulos de queda foram calculados usando um canhão de 15 polegadas e 42 calibres disparando um projétil de um período posterior. Mas mesmo se usarmos uma arma de ângulo relativamente raso, digamos, os canhões de 15 polegadas do Bismarck, isso não altera fundamentalmente quase nada. A 10 mil jardas, mas a 20 mil jardas, o ângulo de queda é um pouco mais raso, pois chega um pouco mais rápido. Se você traçar mentalmente uma linha entre as duas linhas amarelas, verá que é cerca de meio a meio, se acertaria o convés ou a cinta. Agora, de repente, o fogo em mergulho passa a ser um problema até em distâncias normais de combate. E quando as pessoas pensam em combater a 25 mil, 30 mil jardas ou potencialmente mais longe, o fogo de mergulho se torna uma proporção cada vez maior do número de acertos que você consegue, pelo menos em teoria. Mas também, à medida que o ângulo de queda aumenta, a espessura efetiva da blindagem do convés diminui. Por exemplo, ao analisar um ângulo de queda de 6 graus, dissemos que era quase um multiplicador de 10 vezes. Bem, em um ângulo de queda de 20 graus, o que seria na faixa dos 20 e poucos mil jardas para a maioria dos canhões, seu multiplicador efetivo caiu de quase 10 vezes para pouco menos de 3 vezes. Então, seu convés de 1,5 polegada ou 2 polegadas de espessura, vamos dizer 2 polegadas, agora é equivalente a pouco menos de 6 polegadas. 6 polegadas de aço não seguram um projétil de 15 polegadas. Agora, é claro, o King George V é apenas um dos projetos, como você pode ver nesta seleção de coraçados rápidos do período entre guerras. Navios diferentes tinham seus cinturões principais de blindagem se projetando em alturas diferentes acima da linha d'água e, por isso, seus convéses principais de blindagem também ficavam em alturas um pouco diferentes. Então, quanto mais baixo for o convés principal de blindagem e, obviamente, quanto menos exposto estiver o cinturão, bem, há mais superestrutura dentro do casco, ou seja, partes não blindadas do casco onde o projétil pode simplesmente explodir aleatoriamente. Mas, quanto à área protegida, isso significa que mais projéteis provavelmente atingirão o convés em vez do cinturão, tornando o fogo em mergulho ainda mais preocupante. À medida que o período entre guerras avança, você também enfrenta combates a distâncias maiores. Como dissemos, projéteis caindo em ângulo acentuado tendem a atingir mais a blindagem do convés do que o cinturão de blindagem. Mas os próprios canhões e projéteis estão se tornando cada vez mais poderosos e, portanto, têm uma penetração absoluta maior. Agora, isso realmente leva a um certo problema, porque, como você pode ver aqui no nosso King George V espelhado e ampliado em toda a largura, se você observar o quanto de comprimento há indo de bombordo a este bordo para a blindagem do convés, comparado com a profundidade ou altura, se preferir, há muito mais blindagem de convés do que blindagem lateral em comprimento, em uma seção transversal e, portanto, em área de superfície. Em termos de design geral do navio, do que há de blindagem lateral, o que significa que, para uma determinada espessura de blindagem de convés, você está, na verdade, impondo uma penalidade de peso muito maior ao navio. Então, por exemplo, se a sua cinta lateral tiver, digamos, 6 metros de altura, isso seria uma altura bastante incomum para a cinta de um navio, mas, sabe, vamos considerar isso. O navio tem 30 metros de largura e 2 conjuntos de blindagem lateral, um de cada lado, totalizando 12 metros de altura, mas o convés tem 30 metros de largura. Então isso significa que para cada polegada que você coloca na sua cinta lateral, se quiser colocar uma polegada semelhante de blindagem no convés, você tem que pagar 2,5 vezes o peso, porque, bem, você está cobrindo 2,5 vezes a área. Isso é antes de considerar os cálculos de estabilidade, já que esse peso fica um pouco mais alto do que a maior parte da blindagem lateral. Portanto, não basta apenas tornar o convés tão espesso quanto a cinta lateral, pois isso resultaria basicamente em um tijolo flutuante. E quem sabe pode ser que nem flutue nesse ponto. Mas esse multiplicador ainda existe, embora tenha sido drasticamente reduzido em relação aos alcances anteriores à Primeira Guerra Mundial, ele permanece. Então você ainda pode se safar com um convés consideravelmente mais fino do que o seu cinturão, embora não tanto proporcionalmente quanto costumava ser. E você pode ver aqui que o King George V usava 5 polegadas de blindagem sobre as máquinas e 6 polegadas sobre os paióis. E sim, há uma polegada mais acima, mas para os propósitos desta discussão, estamos simplificando apenas para essa blindagem do convés.
Agora, colocar, digamos, sobre as máquinas 5 polegadas de blindagem realmente ajuda? Bem, sim, ajudou. E de maneiras muito interessantes, o que na verdade mostra bastante a relação entre o peso de um projétil que chega e o seu ângulo de queda, e, portanto, também relacionado à sua velocidade de saída. Porque vamos examinar como essas 5 polegadas de blindagem de convés se sairiam contra várias combinações conhecidas de projéteis e canhões de diferentes navios da época. Esses números vêm das tabelas de penetração de blindagem de Nathan Oken, disponíveis no site da Navy. Todos foram calculados usando a fórmula empírica da Marinha dos Estados Unidos para a penetração de blindagem, e vale ressaltar que esses são números para a penetração do convés. Agora, é claro, mesmo antes disso, ou seja, a uma distância menor, você ainda pode acabar tendo lascamento e fragmentos de uma penetração parcial ou de uma detonação acima do convés que ainda causa lascamento, então pode acabar havendo algum dano. Mas em termos de proteção total, você conseguiu evitar que o projétil inimigo penetrasse nas partes internas do navio? Estes são os números. Contra canhões britânicos de 15 polegadas e 42 calibres disparando os projéteis mais modernos e avançados da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiriam penetração no convés a cerca de 29 mil jardas com um ângulo de queda de aproximadamente 31 graus. Isso não é tão ruim, já que essa é claramente a camada mais fina da blindagem de convés do King George V. E isso significa que, bem, dentro desse limite, pelo menos contra uma penetração completa, você está teoricamente bastante seguro. E pouquíssimos, se é que houve, combates entre couraçados aconteceram sequer perto de 29 mil jardas, muito menos além disso. E os canhões grandes, como os de 18,1 polegadas do Yamato e Musashi, eles não teriam um desempenho muito melhor? Na verdade, não. Por mais estranho que pareça, eles também têm uma distância de penetração contra a blindagem de convés de 5 polegadas, pelo menos nos navios britânicos, de 29 mil jardas. Como isso é possível? É um projétil bem maior e mais pesado. É sim. No entanto, ele atinge em um ângulo de 25 graus em vez de 31 graus. E lembra do que eu falei sobre aquele multiplicador? Bem, a 31 graus, esse multiplicador de espessura aparente é apenas 1,94, o que dá àquela blindagem de convés de 5 polegadas uma espessura aparente de 9,7 polegadas. Mas a 25 graus, esse multiplicador é 2,37, dando uma espessura aparente de quase 11,9 polegadas. Mesmo assim, o projétil de 18,1 polegadas é por quase todos os critérios muito superior ao de 15 polegadas com cargas normais para perfurar blindagem. Mas com um projétil da era da Segunda Guerra Mundial, essa diferença de 6 graus no ângulo de queda, com o projétil japonês chegando em um ângulo mais raso, está adicionando cerca de 20% à espessura aparente da blindagem do convés. Isso basicamente elimina a vantagem de penetração do projétil japonês, fazendo com que ele penetre a mesma distância. Certo, e os americanos? O canhão de 16 polegadas e 50 calibres, por exemplo. Novamente, projétil grande e pesado, não tão pesado quanto o dos Yamato, mas ainda assim muito mais robusto que o de 15 polegadas, .42, e sim, ele também está penetrando a 29 mil jardas, juro que não planejei isso. O ângulo de incidência dele, aliás, é de 27 graus, então ele está chegando em um ângulo um pouco mais inclinado do que o projétil japonês, mas ainda assim em um ângulo significativamente mais raso do que o projétil britânico. E acontece que isso significa que, bem, novamente, a combinação do ângulo de incidência e da espessura aparente está anulando as qualidades superiores de penetração do projétil do canhão de 16 polegadas calibre 50 em comparação ao de 15 polegadas. Então, novamente, o King George V está vulnerável contra esse canhão a 29 mil jardas, mas e o canhão de 16 polegadas e 45 calibres, ele usa o mesmo projétil Mark 8 e está nas classes North Carolina e South Dakota. Neste caso específico, Indiana é o nosso modelo. Agora, este, obviamente, sendo uma arma de cano um pouco mais curto, dispara o projétil a uma velocidade um pouco menor e, portanto, à distância, seu ângulo de queda vai aumentar um pouco mais rápido do que o projétil disparado pelos canhões de 16 polegadas e 50 calibres do Iowa. E, de fato, isso realmente significa que, acredite ou não, um North Carolina ou um South Dakota tem uma chance melhor de penetrar o convés do King George V, em distâncias razoáveis de combate, mais que outros navios ou canhões citados.
porque o canhão de 16 polegadas e 45 calibres pode penetrar a apenas 26.000 jardas, ou seja, 3.000 jardas mais perto, com um ângulo de queda de pouco mais de 27,5 graus. Você pode estar pensando, bem, espere um minuto, se é exatamente o mesmo projétil, não deveria estar chegando exatamente no mesmo ângulo para obter uma determinada penetração? Bem, você tem que lembrar de novo que ele está chegando mais devagar, então não só está vindo em um ângulo mais inclinado a uma distância menor, mas também está fisicamente um pouco mais lento. Ele só precisa de meio grau extra para garantir a penetração. Mas essa é uma vantagem de 3.000 jardas sobre todos os outros canhões. E isso, basicamente, em resumo, encapsula porque a classe Iowa tinha cargas específicas reservadas para combates de longo alcance. Assim, caso o capitão julgasse necessário, os canhões de 16 polegadas e 50 calibres poderiam reproduzir o desempenho balístico dos de 16 polegadas e 42 calibres. Canhões, pois eram melhores para penetrar convés a longa distância do que os de 16 polegadas e 50 calibres. Com canhões de 16 polegadas e 50 calibres usando carga completa, inclusive em distâncias curtas para atravessar a blindagem lateral, usa-se a carga total. Assim, americanos e japoneses já foram tratados, e as demais potências europeias? Bem, Alemanha, Itália e França escolheram versões diferentes de canhões de 15 polegadas. Vamos começar pelos alemães. Os canhões do Bismarck, conhecidos por sua altíssima velocidade, também tinham canos longos. E acontece que, na verdade, para a penetração de convés, obviamente isso não está levando em conta a penetração do cinturão ou da face da torre, nem todas as outras coisas que eles poderiam realizar, mas para a penetração de convés, acontece que esse, na verdade, não é o melhor dos planos, porque o canhão de 15 polegadas, como o encontrado na classe Bismarck, só consegue penetrar a blindagem de 5 polegadas do King. Os espaços de máquinas do George V a 33.500 jardas, com um ângulo de queda de 33 graus. Agora, esse é, claro, o ângulo de descida mais acentuado que encontramos até agora, mas isso talvez não seja surpreendente, considerando que estamos 4.500 jardas além da maior distância de qualquer um dos canhões anteriores. E, claro, isso também indica coisas como o peso do projétil em questão ser um pouco mais leve do que o Mark 8 super pesado ou o de 18,1 polegadas nesse caso. Bem, e quanto aos italianos? Bem, infelizmente para os italianos, você certamente não quer ser atingido por um projétil de 15 polegadas deles. Se ele atingir seu cinturão em distâncias razoáveis de combate e acertar você se atingir a blindagem de convés, ao menos em um King George V, pode ser vantajoso. Porque, para o canhão italiano de 15 polegadas, ele precisa chegar a uma distância de 34.000 jardas, outras 500 jardas além até mesmo do Bismarck, para conseguir atravessar aquelas 5 polegadas de blindagem de convés. Com um ângulo de queda de 29,2 graus, isso é mais raso que o do Bismarck, refletindo diferenças no design e peso do projétil, além de o projétil italiano provavelmente ainda estar em alta velocidade ao atingir você. Isso, claro, nos leva aos franceses e aos canhões de 15 polegadas da classe Richelieu. Eles estão em um estágio intermediário. Eles perfuram blindagem de 5 polegadas a 32.000 jardas, um pouco mais próximas que seus equivalentes alemães e italianos de 15 polegadas, mas ainda 3.000 jardas além dos canhões de 18, um dos de 16 polegadas 50 ou do britânico de 15 polegadas. E o ângulo de queda deles a 32.000 jardas é de 31,6 graus. Então, um ângulo de queda muito próximo ao do canhão britânico de 15 polegadas, mas por causa da alta velocidade do canhão francês, ele estende essa janela de penetração para cerca de 32.000 jardas e além. Então, levando tudo em consideração, se você quiser perfurar blindagem pesada de convés em um confronto de couraçados do final do período entre guerras ou da Segunda Guerra Mundial, de todos os canhões modernos ou quase modernos que você imaginar, o canhão de 16 polegadas 45 ou um 16 polegadas 50 simulando um 16 polegadas 45 provavelmente é realmente sua melhor opção. Você pode pensar, entendo a penalidade de peso, mas se 5 polegadas de blindagem fazem isso, por que não adicionar mais meia ou 1 polegada e ampliar ainda mais a proteção além das distâncias normais de combate? Bem, lembre-se de que os paióis realmente tinham essa polegada extra de blindagem, com 6 polegadas, e os paióis são um pouco mais críticos para a sua sobrevivência do que uma parte da sua maquinaria, por mais vital que a maquinaria seja. Mas a outra questão é o custo-benefício. Lembrando que, se você pegar, por exemplo, novamente a classe Iowa em exercícios no final da Segunda Guerra Mundial,
Foi calculado que, mesmo com todas as vantagens de radar e sistema de controle de tiro, a 30 mil jardas, o que, lembre-se, é apenas 1.000 jardas além do que os canhões de 16 polegadas 50 disparando suas cargas normais realmente conseguiriam penetrar. A blindagem do convés é de 5 polegadas, não de 6. Eles estavam prevendo apenas uma taxa de acerto de cerca de 2,7%, assumindo que o alvo fosse gentil o suficiente para ficar de lado para eles. Se o alvo estivesse manobrando de qualquer forma, essa taxa iria cair. E claro, isso era em exercícios. Na prática de batalha real, a precisão geralmente é muito pior do que isso. Então vamos supor, só para argumentar, que há uma chance de 1,5% de realmente acertar um alvo de lado em condições realistas a 30 mil jardas. Bem, com 9 canhões no navio, isso dá algo em torno de 7 a 8 salvas para conseguir apenas um acerto. E esse acerto pode não ser no convés, pode ser no cinturão blindado. Mesmo que seja no convés, pode não ser sobre uma área vital. Pode atingir a superestrutura, pode atingir a proa, a polpa ou qualquer outro lugar. Mesmo considerando 1,5%, se cair para 1%, seriam necessárias mais de 10 salvas completas para um único acerto. Então, quando você está projetando para lidar com fogo em mergulho, não se trata apenas de estender nossa zona de imunidade o suficiente para que se torne praticamente impossível conseguir um acerto desses. Também é uma questão de podemos economizar peso tornando isso muito improvável e usar esse peso em outras áreas, como motores, permitindo atravessar a zona de perigo mais rápido. E então, uma vez que entramos nesse alcance, não só a nossa própria precisão aumenta, obviamente a dos inimigos também, mas aí a nossa blindagem do convés fica praticamente imune ao fogo em mergulho. E claro, exatamente quanta ênfase você coloca na imunidade ao fogo em mergulho e nos vários fatores de risco envolvidos vai ser muito determinado pela distância em que você planeja enfrentar o inimigo. Se você acha que vai combater o inimigo a 25, 28, 30 mil jardas por longos períodos, então sim, vale investir um pouco mais na blindagem do convés. Se você acha que vamos começar a atirar nessa distância, na verdade vamos reduzir para pouco mais de 20 mil jardas, ou até mesmo para a casa das dezenas de milhares de jardas para o nosso combate principal, então, bem, você provavelmente pode economizar 1 ou 2 polegadas na blindagem do convés e colocar esse peso para deixar a blindagem lateral consideravelmente mais espessa. Agora, essa passa a ser a área mais propensa a impactos. Como já dissemos, é preciso uma blindagem lateral bem mais espessa que a do convés para resistir ao fogo inimigo. Aqui está uma explicação rápida sobre fogo em mergulho, o que é, por que é perigoso, como se proteger e o motivo disso. A blindagem do convés é mais fina, mas aumenta mais o peso dos navios, como mostra um estudo de caso. Os navios no período entre guerras, e para ser honesto, até o início da Segunda Guerra Mundial, foram projetados para tentar lidar com o fogo em mergulho. Tanto na quantidade de blindagem de convés, quanto nas táticas e estratégias adotadas. Espero que isso tenha sido útil. Se tiver dúvidas sobre fogo mergulhante ou temas relacionados, deixe nos comentários abaixo. Estou ansioso para ler suas perguntas. Obrigado por ouvir. Tchau. É isso neste vídeo. Obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de um navio para analisarmos, nos avise nos comentários abaixo. Não esqueça de comentar no post fixado para perguntas para o Dry Dock.